Olá, quarto ano. Tudo jóia, meus amores? A tia Adri aqui de novo com história. Vamos terminar a unidade 5 hoje, o Brasil dos portugueses. Nós vamos da 91 até a 96. Nós vamos estudar como foi a missão da Companhia de Jesus nos territórios portugueses. Que será que foi isso, hein? Companhia de Jesus. Nós vamos aprender agora. Fazer a leitura das páginas 91 a 96, sempre fazendo a leitura, de preferência, leitura prévia. O que é leitura prévia? Antes de ouvir essa aula aqui, vocês já terem lido o conteúdo, de preferência. Ouvir as explicações dos textos, responder perguntas juntos e montar o quebra-cabeça. Tem um quebra-cabeça aí, não tem? Nessa atividade, nessa unidade? Então nós vamos montar esse quebra-cabeça. Completar a legenda do quebra-cabeça, isso aqui vocês que vão fazer com a minha explicação, na página 96. Fazer a tarefa 3 da página 97. As dúvidas com o professor no aplicativo. Vamos dar uma retomadinha. Nós estamos na unidade 5, o Brasil dos portugueses. Essa aqui é a introdução da unidade, que a gente fala, né, que por volta de 1530, os portugueses resolveram ficar aqui, explorar a cana-de-açúcar, plantar a cana, escravizar indígenas, né, pessoal, com autorização da coroa portuguesa. Não sei se existe isso, mas infelizmente um dia existiu. Deixa eu só ler aqui para vocês essa gravura que aparece, ó. Gravura de Johann Moritz Rugendas. Pessoal, esse Rugendas, nós lemos Rugendas por causa do nosso português, mas na verdade o nome dele é Rugendas, tá? Representando o transporte de índios escravizados no século XVIII. Olha como eram tratados, né, pessoal? Olha que absurdo, né? Os portugueses, tudo vestidinho, de chapéu, e olha lá a situação dos índios, tá? Para você entender essa história direitinho, vamos fazer um resumo em forma de história. A história em forma de história. A história que você vai ouvir agora é um resumo das páginas 91 até 96. Quer entender melhor o que eu estou falando? Leia. Cenas do último capítulo. Então, o que foi visto na aula anterior? O índio brasileiro, enquanto pensava na vida, pois não queria se render à escravidão, trabalhando nas terras dos capitães Mór, levou um susto quando encontrou alguém desconhecido que carregava uma cruz. Já não bastava tantos problemas na vida do índio, aparece aquele personagem misterioso. Uai, quem é você? Agora nós vamos conhecer o personagem misterioso. Quem leu o conteúdo antes já sabe quem é. Olha lá nosso personagem misterioso, pessoal. Os jesuítas. A gente vai começar a falar da chegada dos jesuítas aqui no Brasil, né? Em 1549, também veio para o Brasil um grupo religioso chamado Companhia de Jesus. E seus membros eram conhecidos como jesuítas. Eles eram religiosos que vieram de Portugal. Então, eles eram um grupo de religiosos que eles tinham essa missão de levar a fé católica a essas novas terras, né, que os portugueses estavam descobrindo. Tinha na Espanha também um grupo que fazia essa missão, mas os que chegaram aqui, né, vieram de Portugal, porque ainda estava no Tratado de Tordesilhas e tal, e esse pedaço era de Portugal, como nós já vimos, tarari, tarará. Então vamos lá. Fique tranquilo, meu filho, eu sou o padre e me chamo Manuel da Nóbrega. Guardem esse nome, Manuel da Nóbrega. Como você veio parar aqui? E o que você quer? O índio já estava aqui, né? Ai, meu Deus do céu, mais um para me encher a paciência aqui, né? Os jesuítas vieram com a missão de catequizar os índios e educar os filhos dos colonos dentro da fé católica. Chegaram à Bahia e iniciaram os aldeamentos, né? O nome já diz, aldeamentos. Reunia-se ali um grupo de pessoas. Sistema de missão, de catequizar e educar. Eu vim ensinar a fé e educar vossos filhos desde a capitania de Pernambuco até São Vicente. Eles vinham catequizar os índios, né, ensinar a fé católica e também educar os filhos dos colonos,
Porque o pessoal que veio lá da Europa para trabalhar aqui começou a formar família e começou a nascer criança. E essas crianças precisam estudar, precisam aprender a religião. Então eles vieram para isso. Ah, tá. Ah, deixa eu falar uma coisa. Olha, o que está escrito aqui, Cortano? Ah, tá. É assim que escreve ata, professora? É, não é ata. Ata é um documento. Ah, tá. Entendi. Pelo menos uma coisa boa, né? Eles falaram, bom, parece que esse pessoal vai cuidar da gente aí, não vai querer escravizar, não vai querer matar. Vamos ver o que vai acontecer. Então, esse aqui é um mapa das missões religiosas. Olha, o Tratado de Tordesilhas, né? Portugal e Espanha. Tá vendo essas cruzinhas? Eram todas as regiões, os lugares onde tinha as missões religiosas, áreas de atuação dos jesuítas entre 1554 e 1607. Gente, na hora que a gente vai estudar essas missões a fundo, conhecer as histórias, dava um outro livro, dava um filme, dava minissérie da Netflix, porque, gente, é tanta história sobre essas missões, como os jesuítas tentavam, em certo ponto, até proteger os índios dos invasores, e como foram exterminados. Aí chegou até Bandeirante, tem na história aí, que derrubava missões. Ai, gente, é tanta história boa para contar sobre essa época aqui, sabe, do Brasil, a luta dos índios, dos jesuítas contra os invasores, contra os assassinos, contra as pessoas que queriam escravizá-los. Então, olha, eles atuavam em todo o Brasil. Ó. Hoje o Brasil vem até aqui. Naquela época, era só isso por causa do Tratado de Tordesilhas, né? Igual aqui quando eu contei para vocês na outra aula sobre os goitacás, que eles eram dessa região aqui, ó. Por que eles foram um dos últimos a exterminar? Porque era difícil de chegar aqui. Ah lá, a missão conseguiu chegar perto, mas a região deles era bem no litoral aqui. Então, quanto mais difícil a região para chegar, mais protegido, né, estavam os índios, né? Os jesuítas precisaram aprender tupi-guarani para se comunicar com os índios. Você já imaginou como era essa língua? Assista ao vídeo e descubra como os índios falavam naquela época. Pessoal, na hora que os jesuítas chegaram aqui e tentaram educar, catequizar os índios, como que eles iam fazer isso? A gente falando a mesma língua de vocês já é complicado, imagina um tupi falando com um português. Ninguém se entendia. Então, os jesuítas precisaram aprender. Nossa, mas como era essa língua, professora? Tupi? Tupi-guarani? Esse vídeo mostra um índio da etnia Tupi-guarani falando em tupi. Assistam ao vídeo. Eikove sherungwe verikovepe sheroribete aikoike taye engi pensupe kori aye embota tupinha engaresa anyera ko rimba tupinha enga tupina kuya oye enguera okay anyera ko korite tupinha enga opaki auyebete opaki ora goreko temimbo eta Brasil pe Aroin engi, aroin enga, arere gore kotera abanye enga ve. Apende, ba epere moyangi kobo. Nda tape, topi enga yebo sape oiko. Era só nda noma supe. Era só ndrokape. Topi na kuya. Amara moyangi area be on tagore ko wa eta tagore ko oba tagore ko tembe o tagore ko te tama ve ape abaya enga aramara moyangi pe tergueru ore anam masupe isso vai choar pa Kanipo Indemongi
Tereio. Interessantíssimo, não é, pessoal? Olha como era essa língua falada aqui. Quem sabe se não essa era a língua que a gente falaria, dependendo da colonização? Não sei, né? Mas é interessante. Ah, jesuíta, também não entendemos vocês direito, não. E aí? Como que nós vamos resolver esse problema agora? Vamos ver. Lá na página 93, tem essa imagem aqui, ó. Vamos ver o que é isso. Já sei, vou aprender essa língua, escrever um livro. E aí vocês vão entender. Na capitania de São Vicente, já temos um colégio chamado Colégio São Paulo de Piratininga. Vou dar uma frisadinha aqui agora. Essa imagem aqui, pessoal, é onde hoje, né, funciona o Museu Anchieta. Ele é o famoso colégio de jesuítas, o pátio do colégio. Isso aqui, gente, tá lá no centro de São Paulo, até hoje, desse jeito aqui, ó. Ele foi fundado em 1554. Até na aula de geografia, que vocês tinham que fazer aquela fichinha sobre o estado de São Paulo, teve gente que confundiu com a fundação da cidade de São Paulo. Tá atrelado? Claro, né? Para ter um estado tem que começar das cidades. Mas 25 de janeiro de 1554 é a fundação de São Paulo, com esse colégio aqui, ó, que os jesuítas fundaram para começar a catequizar os índios que moravam nessa região aqui. Tá? E isso aqui tá lá até hoje, gente. Quem tiver oportunidade, é claro que agora não, né? Por causa dessa situação da pandemia, mas lá dentro tem imagens sacras, imagens das imagens religiosas daquela época. É muito bacana. Museu é tudo de bom. Museu é uma coisa mágica. Todo mundo que tiver a oportunidade de ir ao museu, vai, conheça a história. Então, ó, Colégio São Paulo de Piratininga, que depois virou uma aldeia, depois virou uma vila, e hoje é aquela cidade imensa que a gente conhece, que é São Paulo, né? Claro que não era como é hoje, até a situação geográfica, isso aqui ficava numa colina bem alta, e embaixo do colégio era cercado pelos 3 rios lá de São Paulo, né? Hoje está tudo plano, tudo reto, mas é muito bacana, que pelo menos isso conservaram, não deixaram pegar fogo igual o Museu do Rio de Janeiro. Na página 93, no Planalto de Piratininga, em 25 de janeiro de 1554, os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, ó, grifem esses nomes aqui, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, fundaram o colégio ao redor do qual nasceu o povoado que deu origem à cidade de São Paulo. Isso que eu acabei de contar para vocês. Veja como o artista Oscar Pereira da Silva imaginou e retratou, no início do século XX, a primeira missa. Ó, presta atenção no que eu vou falar para vocês dessa imagem. O artista, ele fez essa imagem em 1906. A missa foi rezada em 1554. Ele estava lá? Não. É como ele imagina. E como ele chegou a essa imagem? Com documentos que tratavam, que retratavam, que contavam como era a paisagem, como as pessoas se vestiam, como era o lugar, tá? Baseado em documentos, ele retratou o momento da primeira missa, lá onde hoje é São Paulo, capital. Lá no pátio do colégio. Aqui, ainda na página 93, a escrita do mesmo trecho da imagem ao lado, na linguagem atual. Pessoal, isso aqui, ó, é um pedacinho, né? É uma imagem do livro Catecismo. Eles aprenderam a língua cariri, ó. Página do livro Catecismo Índico da língua cariris, uma outra língua indígena. Olha quantas línguas se falavam nesse país. De Bernardo de Nantes, 1709, ele aprendeu para poder ensinar para os índios o português. A folha é dividida em 2 partes. Do lado esquerdo está o ensinamento cristão em português e do lado direito na língua cariri. Se a gente olhar aqui, dá até para ler, não mudou tanto assim, dá para você entender. E aqui em cariri, ó, que aí não dá para a gente ler, a gente não sabe nem
Olha que interessante, gente. Os jesuítas aprenderam a língua indígena. Olha que bacana isso. E se eu aprender o que está no seu livro? Meu povo vai ser respeitado pelos capitães Mor? Se eu fizer o que o senhor está pedindo, o senhor vai me respeitar? Então, vejo que mesmo dedicando-nos e empenhando em ensiná-los, vocês ainda não estão sendo respeitados. Mas quem sabe um dia, pequeno índio? Será que um dia o índio foi ou será respeitado como merece? Aí vocês puxam esse pensamento aí. Quem sabe não, o índio falou. Olha que história é essa? Eles vão ter que me respeitar. Eu e meu povo vamos lutar até a morte. Olha que história é essa? Não, vocês chegam aqui, vocês levam nossas riquezas, aprisionam, matam nossos filhos, nossas mulheres. Olha que história é essa? Não vai respeitar? Nós vamos lutar então. Eles que se virem para trazer outras pessoas para cá, porque nós não vamos mais ser escravos de vocês, não. A cara do jesuíta, gente. Aff, onde eu vim me meter? Outra imagem de Antônio Parreiras, produzida no século XIX, representa uma missão jesuíta. Missão jesuíta pode aparecer em livros aí, jesuítica também, é a mesma coisa. Na capitania de São Vicente, que hoje é o estado de São Paulo, foi crescendo ali, virou a vila de São Paulo, né? No período colonial. Olha como era, mais ou menos, né, as missões. Ó, os padres, né, os religiosos, os indígenas montando aldeamentos, olha, era assim que funcionava, tá? Agora pense, você acha que os índios serão respeitados? E será que existe alguém para trabalhar no lugar dos índios nas terras dos capitães Mor? Os índios falaram que não ia trabalhar mais, que eles não iam morrer de trabalhar para dar riqueza para branco, não. E agora? Quem vai trabalhar nas terras que os portugueses tomaram conta e precisam fazer produzir? Quem que vai vir trabalhar nessas terras? Enquanto isso, em algum lugar do oceano, navios aproximam-se das terras descobertas. Enquanto o índio e o branco e os jesuítas e está acontecendo tudo aqui, tem navios chegando aqui, ó, tá atravessando o oceano. Quem será que está nesses navios? Quem será que está chegando? Observe a imagem. Quem será que vai começar a chegar aqui no Brasil, gente? Vamos lá ver se a gente entendeu essa história toda? Atividade 3. Em cada item, assinale a alternativa correta. Os jesuítas eram pessoas encarregadas de fundar vilas ou religiosos que pertenciam à Companhia de Jesus. Jesuítas? Jesus, né, gente? Claro. O padre Manuel da Nóbrega, lembra que eu falei para vocês prestarem atenção? Ele veio com outros jesuítas para a Bahia em 1549? Ou ele veio com outros jesuítas para São Vicente? Ele veio para a Bahia, tá? Começaram ali na Bahia, começaram o trabalho deles. Atividade 3 ainda, letra C. A Companhia de Jesus era... O que era essa Companhia de Jesus? Era uma ordem religiosa que ela tinha o objetivo de difundir a fé católica, ou era uma ordem religiosa que pretendia ensinar outras religiões? A fé católica, né, pessoal? Que é a que dominava na época ali, principalmente Portugal e Espanha. D. O que eram essas missões? Eram aldeias para onde os indígenas eram levados pelos missionários jesuítas para aprender a fé católica e costumes europeus. Eram aldeias onde os indígenas eram levados pelos donatários para aprender a fé católica. Os donatários ensinaram alguma coisa para os índios, pessoal? Ou só abusaram, exploraram, escravizaram? Eles eram levados por jesuítas. Aí, o povoado de São Paulo de Piratininga teve sua origem com a fundação de um colégio por jesuítas. Como que chamava esse colégio aqui, hein? Quem será que lembra? Tá? Então, ó, São Paulo teve origem com a fundação de um colégio por jesuítas. O quebra-cabeça. Pessoal, o quebra-cabeça, vocês vão colocar a apostila
na horizontal. Vocês ficam assim com a apostila, né? Ela vai ficar na horizontal. Comecem separando os 4 cantos, tá? Olha lá, as 4 peças do cantinho. Ó, tá vendo que aqui não tem desenho para encaixar? Ó, tudo lisinho aqui, tá vendo? Ó, comecem com essas 4 peças. Primeiro, né, vocês vão lá no anexo, vão recortar com muito amor e carinho em cima da linha tracejada. Vão separar as peças, de preferência em cima de uma mesa, ao lado da apostila. Montem ao lado primeiro. Na hora que vocês estiverem montado, aí vocês vão colando a peça na horizontal a apostila, tá? E em pé não vai caber, tem que ser na horizontal. Separem os cantos, ó. Depois, separem as beiradas, ó. Onde tá lisinho aqui, tá vendo? Quer dizer que eu tenho que encostar, que não tem mais nada que encaixa. Olha lá. Olha lá, todas as lisas aqui, ó. E aí, vai sobrar só 2. E aí fica fácil para vocês. Aí vai ficar fácil para vocês. Ó, então essa é a imagem que fica o nosso quebra-cabeças. Lembrando, olha como que a apostila está, ó, deitada, tá? Reparem que algumas pecinhas têm uns espacinhos aqui, ó, tá vendo? Esses quadradinhos em branco. Nós vamos colocar a legenda. O que quer dizer cada pedacinho dessa imagem? Na próxima página tem a legenda e nós vamos fazer a primeira junto com vocês. Número 1. Nos aldeamentos administrados pelos jesuítas, uma cruz era fixada no meio da praça. Onde que está essa imagem de uma cruz no meio da praça? Aí eu vou olhar lá. Nossa, onde tem essa imagem? Ah, aqui, ó, uma cruz. Então, essa imagem é a 1. 2. Indígenas ainda não cristianizados se encontravam, chamados índios da cruz. Ó, índio que estava que já tinha passado pela catequese e índio que ainda não estava. Onde está essa imagem? Vocês vão fazer o resto, tá, pessoal? Faz a lápis, qualquer coisa pede ajuda para o professor, para a gente pôr as legendas aí corretas. Ó, um outro videozinho que vocês vão assistir, com mais imagens lá da reserva da Jaqueira, lá dos índios Pataxós, e nessa imagem, pessoal, vai aparecer a réplica da nau que Cabral chegou aqui. Como que eram esses navios? Lá nessa reserva tem a réplica em tamanho real de como era essa nau, tá? Que Cabral chegou até aqui. Fiquem com as imagens. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do mundo. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani. E o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe eu. Um índio andou pelo Brasil, deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se
chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalho, 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 chacoalho. Vamos chacoalhar, vamos chacoalhar. Gostaram das imagens? Já se imaginaram cruzando o oceano dentro de uma nau daquela? Dormindo naquela cama? Já se imaginaram como que era? Então vamos para a tarefa. Pessoal, a tarefa é só o exercício 3 da página 97. É um caça-palavras, religiosos que vinham com os donatários para o Brasil. Como que chamava esses religiosos que vinham aqui para catequizar os índios? Olha lá, o primeiro nós já fizemos para vocês, ó. Jesuítas, se vocês quiserem riscar aí de lápis, que esse aqui já resolveu. B, ordem religiosa criada na Espanha com o objetivo de expandir a fé católica nos territórios colonizados. Como que chamava? Os jesuítas, eles eram da Como que chamava? Então, o mesmo que evangelizar. O que os jesuítas vieram fazer aqui com os índios? Evangelizar é o mesmo que? Vai procurar aqui. Aldeamento com grande número de indígenas que eram liderados pelos missionários jesuítas. Se era missionário, o lugar chamava tá aqui também. Capitania, que possuía a maior concentração de jesuítas. Essa capitania que a gente fala toda hora lá, que é a cidade de São Paulo, colégio, pátio do colégio, tá? Que deu até origem depois ao estado de São Paulo. Como será que chamava? Nomes de 2 padres fundadores do povoado de São Paulo de Piratininga, atual cidade de São Paulo. 2 padres, 2 nomes, ó. Eu pedi até para vocês grifarem lá atrás, tá? Então, a gente fez uma para vocês vão fazer as outras. Ó, gravem bem essa imagem aqui, que a próxima aula, ó, essa imagem parece filme de terror, né, gente? Próxima aula nós vamos falar disso aqui, ó. Caprichem nas fotos, nas atividades, assim como vocês capricham nas suas selfies. O que nós vimos hoje, pessoal? Estudamos o que foi a missão da Companhia de Jesus. Gente, só nessa frase aqui tem 2 respostas do Caça-Palavras. Fazer a leitura das páginas 91 a 96, tem que fazer a leitura. Ouvir as explicações do texto, respondemos perguntas juntos, montamos o quebra-cabeça. Lembre-se, montem o quebra-cabeça ao lado, depois vão colando as peças com a apostila na horizontal. Vocês vão completar a legenda do quebra-cabeça da página 96 e fazer a tarefinha, só o exercício 3 da 97, tá? Dúvidas, correções com o professor no aplicativo. Amores, um abraço, fiquem bem, cuidem-se e até a próxima. Olá, senhores pais. Eu sou o Maurício. Estou aqui para relatar alguns momentos que eu e minha esposa estamos passando nesse momento crítico de pandemia com nossa pequena Giovana. Sei que não é fácil, pois a esposa trabalha de dia e eu à noite, e as aulas da Giovana vão das 13h30 às 14 horas. Porém, essa batalha não para por aí, às vezes vai além das 21 horas, pois não é fácil. Mas tudo isso está valendo a pena, pois com o nosso apoio da Secretaria da Educação, da diretora Dona Roseli e da professora Dona Leontina, estamos contribuindo para o desenvolvimento de nossos filhos. Por isso, peço aos pais para que não desanimem, pois precisamos dar continuidade nesse aprendizado. Então, vamos pegar firme com nossos pequenos, até passar essa fase ruim, para que eles, logo, estejam ao lado de seus amiguinhos e de sua professora. Obrigado a todos e que Deus nos proteja. E aí, pessoal, eu sou Marcelo, eu estudo na Escola Sagrados Corações. Eu vim aqui comunicar para vocês um recadinho bem legal. O recadinho é: quem gosta de férias, eu gosto. E vocês? Então a gente vai ter 2 semanas de férias. Eba! Só que depois a gente vai ter que voltar a estudar. Tchau!